Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine Jasri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Adwaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna. Todas as glórias são a sua divina graça, Srila Prabhupada, que é muito querido pelo Senhor Krishna por ter se rendido a seus pés de lótus. Bom dia, boa noite a todos que estão aqui mais uma vez, né, para assistir a aula. Então, quando falamos na Suprema Personalidade de Deus, todo o nosso ambiente, né, se torna assim sagrado. Quando fazemos esse Sri Krishna Sankirtana, que é atividades em que glorificamos o Senhor Supremo Krishna, imediatamente Ele está presente em nosso coração, nos inspirando a falar, a aprender, enfim, tudo aquilo que precisamos nos é revelado no momento em que nos consideramos, né, que nós nos colocamos à disposição de ouvir as palavras sobre Krishna. E hoje, nessa aula, né, nesse dia lindo, maravilhoso, vamos estar aí compartilhando junto com as palavras de Srila Prabhupada esse assunto que se refere a uma sociedade dita pacífica, né? Todo mundo quer viver num mundo de paz, porém, aqui nessa aula, vamos, junto com as palavras de Srila Prabhupada, fazer as considerações necessárias para compreendermos mais profundamente qual a solução dada pelo conhecimento védico e pela Suprema Personalidade de Deus. Então, vamos começar com um verso do capítulo 13, verso 2, onde Krishna diz: este corpo, ó filho de Kunti, chama-se o campo, e aquele que conhece este corpo chama-se o conhecedor do campo. Esse verso é inicialmente para falar da situação de uma humanidade para ficar em paz. Está estabelecendo que, né, Krishna assim, está dizendo que devemos conhecer o Espírito, que é a base, né, que é aquele que conhece o campo. Então, Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, está instruindo a Arjuna sobre o conhecimento do Kshetra e do Kshetrajna. O Kshetra se refere ao campo, que é o corpo material, tanto grosseiro quanto sutil, e o Kshetrajna se refere ao conhecedor do campo, que somos nós, né, a alma individual. Prabhupada explica que se a terra tem de ser cultivada, é certo que existe um agricultor. E se este corpo material, que é comparado a um campo, tem de ser cultivado, certamente há um proprietário que possa cultivá-lo. Então, agora nós temos, né, que nós temos esses corpos materiais, não podemos fugir disso. Tudo o que temos que fazer é cultivá-los apropriadamente. Esse cultivo se chama karma, ou assim, trabalho. Uma pessoa pode vir até o nosso sítio, né, com uma enxada para cultivar a terra, ou pode vir assim simplesmente para tomar café ou chá. Nós recebemos este tipo de corpo particular para cultivar e alcançar os objetos dos sentidos requeridos de acordo com os nossos desejos. Então, esse corpo, ele é um presente de Deus, porque Krishna, né, Deus, ele é muito bondoso, e se alguém quiser algo dele, assim, Krishna concede. Krishna diz: está bem, tome. Então, a relação de Krishna com a gente é exatamente como a relação de um pai com um filho, né? O filho fica insistindo em obter algo do pai,
E o pai pode tentar convencê-lo de que o que ele quer não é para o bem dele. O pai vai dizer assim: meu querido filho, não toque nisto, isto não é bom para você. Mas, se o filho insistir, o pai vai permitir que ele obtenha. O pai é muito afetuoso e dá ao filho apenas o que ele quer. Se entendermos a profundidade disso, que Krishna, tudo que estamos sofrendo ou gozando materialmente, é da nossa própria escolha. Krishna, ele simplesmente está oferecendo tudo que a alma quer, apesar de avisar o que é bom e o que não é. Então, analogamente, o Pai Supremo, né, Krishna, ele dá a seus filhos o que eles querem. Está afirmado assim no Bhagavad Gita, no verso 4 do capítulo 14, que todos os seres, em todas as espécies de vida, são seus filhos. Krishna diz: deve-se compreender que todas as espécies de vida aparecem devido a seu nascimento nesta natureza material, e que eu sou o Pai que dá a semente. Então, nesse mundo material, a mãe, né, Prakriti, que é a natureza material, ela nos concede o corpo material. E o Pai Supremo fecunda esta matéria com almas vivas. Prabhupada diz que, atualmente, há uma teoria errônea de que apenas os seres humanos têm alma e que as outras entidades vivas, assim, não têm. Mas compreendemos com a autoridade védica que há mais de 8 milhões de espécies de corpos, incluindo as plantas e as árvores, e que todas elas têm almas, pois de outro modo elas não poderiam se desenvolver e crescer. Então, neste verso, Sri Krishna proclama que todas as entidades vivas, sem levar em conta as formas que tomaram neste mundo material, são seus filhos, e que elas se relacionam com ele como um filho se relaciona com o seu pai. Esta consciência de Krishna, ela se destina especialmente a compreender a posição da alma e a sua relação com Deus. Krishna está dizendo, né, está dando um veredito no verso 3 do capítulo 13 do Bhagavad Gita, onde ele diz: ó filho de Bharata, Arjuna, deves compreender que eu também sou o conhecedor dentro de todos os corpos, e compreender este corpo e seu proprietário chama-se conhecimento. Este é o meu veredito. Krishna está estabelecendo aqui o que é o real conhecimento. Conhecer o corpo, a alma e a superalma dentro, assim, né, agindo junto. Prabhupada, ele diz que se refletirmos sobre este corpo e examinarmos se realmente somos ou não somos o corpo, vamos chegar à conclusão de que somos Kitchetradna, o conhecedor do corpo, e não o corpo. Por exemplo, se nós examinamos o nosso dedo e considerarmos se somos ou não o dedo, chegaremos à conclusão de que não somos nem o dedo, nem qualquer outra parte do corpo, mas que o dedo, os braços, as pernas, a cabeça e etc., são assim nossos dedos, braços, pernas e etc. Desta maneira, poderemos chegar à conclusão de que não somos esses corpos, mas que os corpos pertencem a nós. Por isso, dizemos, mesmo inconscientemente, assim, este é meu corpo. Então, o Prabhupada diz que, lamentavelmente, as pessoas desta civilização moderna
nunca param para indagar o que e quem elas são. Porque as pessoas apenas esforçam-se e trabalham durante o dia inteiro em um escritório ou numa fábrica, sob essa impressão de que, né, eu sou um corpo, eu sou esse corpo. E se perguntarmos às pessoas quem elas são, elas respondem: eu sou hindu, eu sou muçulmano, eu sou sueco, sim, eu sou brasileiro, americano, sou cristão, sou baixo, sou alto, sou branco, sou amarelo. Assim, estas são diversas identificações ou designações do corpo. Mas o fato é que nós não somos esses corpos. O corpo é simplesmente o campo de nossas atividades. Entende? Nós não somos o corpo, do mesmo modo que o cultivador de um campo não é o campo. Todas essas palavras devemos entender profundamente, de acordo com o primeiro verso que Krishna cita, né, no capítulo 13. Então, há diferentes tipos de corpos e diferentes atividades em conformidade com os diferentes tipos de corpos. Por exemplo, um cachorro, ele goza de um tipo de atividade, um gato goza de outra, e um ser humano goza de outra, né? Outros prazeres. Há diferença de atividades devido a diferenças de corpo. O que cada um está cultivando em seu corpo material, na sua forma requerida, de acordo com a sua consciência. Então, quando alcançamos a plataforma da verdade e compreendemos que não somos esses corpos, então nossas atividades mudam de materiais para espirituais. Enquanto assim estamos sob a concepção corpórea de vida, nossas atividades são materiais. Mas tão logo compreendamos que não pertenço a este corpo, né? Sou uma alma espiritual, então nossas atividades serão de acordo com essa realização. Isso é, elas deixarão de ser motivadas a partir da plataforma material ou corpórea. Esse conhecimento de que nossa identidade propriamente dita é separada do corpo, isso Krishna está falando que é o verdadeiro conhecimento, né? Que nós devemos nos manter nessa consciência o tempo todo. Mas, enquanto nos mantemos presos à identificação corpórea, recusamos este conhecimento. Então, Krishna está falando que, em primeiro lugar, devemos estar conscientes do espírito antes de iniciar uma vida espiritual, porque senão estaremos recusando o simples, né, sabedoria, a simples sabedoria que Krishna está passando. Prabhupada diz que nas escrituras se diz que enquanto estivermos nesta concepção corpórea de vida, todas as nossas atividades assim, vão fracassar. Uma criança, por exemplo, ela nasce na ignorância. E se, à medida que cresce, permanece sob essa concepção corpórea de vida, ela simplesmente vive na escuridão. A sua posição é a de um Shudra, uma pessoa assim, que não tem nenhum conhecimento, está no modo da ignorância. Porque nas literaturas védicas encontramos que nesta era atual, onde estamos, de Kali Yuga, todas as pessoas nascem Shudras, ignorantes, em escuridão espiritual. E por conseguinte, é necessário que todo mundo seja educado quanto à sua identidade real. Contudo, como é de praxe, se permanecermos satisfeitos com esse nascimento que obtivemos de nosso pai e nossa mãe, vamos permanecer em nossa condição de Shudra para o resto da vida, né, corpórea.
De modo que é urgente isso de termos que nos elevar a essa plataforma bramânica, seguindo assim os processos purificatórios que vão limpar a nossa mente de toda a contaminação do falso ego. Essa plataforma bramânica significa, né, a plataforma do espírito. Então, uma sociedade teria que ser formada, todo mundo assim seria um Brahmana, uma pessoa conectada com o Brahman, com Krishna, né, para Brahman, e não uma sociedade de Shudras, onde todo mundo vive ignorantemente na escuridão. Então, uma sociedade dessa assim, não pode ter paz. De modo que esses processos purificatórios, eles têm que ser feitos, porque uma vida impura tem 4 características básicas, que é a pessoa, né, praticar o sexo ilícito, a intoxicação, comer de carne, né, e jogos de azar. Porque, de acordo com os princípios védicos, não devemos nos entregar ao sexo fora do casamento. Por isso, na sociedade humana, há esse sistema de casamento, que é o que nos distingue dos gatos e dos cães, para formalizar, assim, né, para regular o sexo. Então, quer sejamos hindus, muçulmanos ou cristãos, todo mundo reconhece esse sistema de casamento. Porque o propósito desse sistema é simplesmente evitar o sexo ilícito. E de acordo com o sistema védico, também se desaconselha a intoxicação, né? Tampouco assim se permite comer carne, porque os seres humanos, eles devem ser não violentos, devem ter misericórdia no coração. Se formos observar, no mundo inteiro estamos assim recebendo suficientes grãos, frutas, leite e vegetais, e não há essa necessidade de matar cruelmente os pobres animais. Algumas pessoas, elas argumentam que se não comermos carnes, assim, ficaremos desnutridos, sem proteína, mas podemos ver que os vegetarianos, os veganos, né, os estudantes desse movimento para a consciência de Krishna, que tomam essa decisão pela misericórdia, né, do coração, eles deixam de comer carne e são assim, pessoas muito saudáveis. Enquanto que as pessoas que comem carne, apesar disso, ainda estão sujeitas a muitas doenças, assim, condições doentias. E também se desaconselha o jogo de azar, porque só causa agitação da mente, né? Ansiedade. A pessoa perde seus bens materiais, assim, dívidas, e fica acreditando em sorte de futuro e esquece que tudo está sendo controlado perfeitamente por Krishna, de dentro do nosso coração. Então temos que praticar esse processo purificatório, se estamos na vida espiritual, da qual vamos sair da nossa posição de Shudra, ignorância, né? Para ir para a posição de Brahmana, que é uma posição iluminada, purificar a nossa mente. Esse caminho, ele assim, está sempre aberto para todos. Um Brahmana, de acordo com o Bhagavad Gita, é aquele que é veraz e puro, tolerante, e assim, simples, cheio de conhecimento, e tem muita fé em Deus. Além disso, o Brahmana pode controlar a sua mente e os seus sentidos, porque ele está purificado, ele está voltado para o divino, de modo que no momento atual da nossa sociedade há uma grande necessidade de Brahmanas, de seres iluminados, conectados com Deus, porque quase todos são Shudras, já que quase todos se ocupam totalmente em manter assim o corpo, nesse sentido de comer, dormir, acasalar-se e defender-se. Tudo isso é sintoma de animais e Shudras. Só se preocupar com
as necessidades básicas da vida e esquecer das realidades superiores que são eternas, que vão continuar após nós abandonarmos esse corpo material. Prabhupada diz que se não houver essas 4 divisões de seres humanos, né, os brahmanas, os kshatriyas, os vaishyas e os shudras, assim funcionando em comum harmonia, a sociedade jamais poderá ser pacífica, né? Krishna ele está falando isso no Bhagavad Gita, no verso 13 do capítulo 4, está dizendo para Arjuna que as 4 divisões da sociedade humana foram criadas por mim de acordo com os 3 modos da natureza material e o trabalho atribuído a elas. E embora eu seja o criador deste sistema de trabalho, deves saber que eu, sendo imutável, não trabalho. Então estas 4 divisões de homens na sociedade humana são naturais, não são artificiais. São criadas diretamente por Deus, de acordo com a influência, né, dos modos da natureza material e do trabalho atribuído a elas. Porque no mundo material, todas as coisas atuam sob a influência dos 3 modos da natureza material: bondade, paixão e ignorância. E na sociedade também, todas as pessoas estão regidas por esses modos e por isso há divisões naturais de acordo com a consciência espiritual e material. Então, uma vez que estamos no mundo material, não é possível classificar todos na mesma categoria, de acordo como as pessoas pensam em termos de igualdade, porque cada pessoa está trabalhando sob a influência desses diferentes modos da natureza material. Entende? Então, Prabhupada diz que quando nós transcendermos o plano material, aí sim vai acontecer a unidade, né, da igualdade espiritual. Então, nessa altura, sim, as divisões serão postas de lado. Portanto, o problema todo é como transcender os modos da natureza material, e essa transcendência é o próprio processo da consciência de Krishna. Logo que nos situamos na consciência de Krishna, enquanto vivemos nessa sociedade dividida, né, pelos modos da natureza, assim, vamos transcender e nos situar em nossa verdadeira essência. Krishna, ele está explicando no verso 16 do capítulo 14, aquele que se ocupa completamente em serviço devocional, que não cai em nenhuma circunstância, transcende imediatamente os modos da natureza material e desse modo chega ao nível de Brahman. Então Krishna está dizendo que dentro da sociedade devemos nos ocupar nesse serviço amoroso aos pés de lótus dele, né? E daí iremos transcender a regência dos modos sociais e espirituais de uma sociedade humana. Então, se alguém se ocupa nessas atividades conscientes de Krishna, se eleva imediatamente a essa posição transcendental. Prabhupada está dizendo e repetindo, porque estamos sempre a esquecer que, por natureza, nós não somos matérias, mas sim Brahman, conforme é dito nos textos védicos, né? Aham Brahmasmi. E essa filosofia de Shankaracharya, que Prabhupada veio combater, assim, porque prega o impersonalismo, e baseando nessa condição de que somos o Brahman, a energia de Deus,
assim, o Brahman, assim. Então, o Shankaracharya, ele se baseia principalmente no princípio que não devemos pensar que somos produtos desta natureza material. É devido a algum acidente lamentável que estamos em contato agora com a natureza, né, material. Então, na realidade, a nossa natureza é espiritual, Brahman, e temos que invocar esta natureza. Devemos entender que essa vida material que levamos nada mais é do que um estado doentio. E quando nos situamos no Brahman, no espírito, então nós vamos estar em nossa condição saudável. E tão logo nos ocupemos 100% na consciência de Krishna, alcançamos imediatamente essa condição saudável, Brahman, espiritual. Quando transcendemos a natureza material, ao prestar serviço a Krishna, devemos perguntar qual é o nosso status. Por acaso vamos nos converter assim em zero, em nada? De modo que há alguns filósofos que afirmam que após a liberação dessa vida material, assim, depois do nirvana deste corpo material, nós vamos nos converter em zero, em vazio, esse niilismo. Prabhupada explica que esta teoria é muito perigosa, porque, por natureza, a entidade viva não se sente atraída pelo zero. Nós podemos estar doentes e sofrendo sob muitos aspectos, mas se o nosso médico vier e disser, deixe-me matá-lo para acabar com seu sofrimento, nós não vamos aceitar isso. Diremos assim imediatamente, não, é melhor deixar eu sofrer da doença, vamos assim, tentar a cura. De modo que não queremos ser mortos simplesmente para acabar com as nossas misérias. Desse modo, se formos analisar mais profundamente, a teoria de que após a vida material há um vazio não é de modo algum atrativa, e nem tampouco é um fato, porque nós, como espíritos, somos Satchitananda Vigraha, nós somos eternos, bem-aventurados e plenos de conhecimento, né? Somos partes integrantes do Supremo, porque Krishna, ele é Satchitananda Vigraha também, e nós somos qualitativamente iguais a ele. Embora sejamos muito pequenos, né? Assim como uma gota de água do mar é tão salgada quanto o mar, embora sejamos apenas átomos espirituais da energia de Krishna, temos as mesmas propriedades que o Supremo Espírito Total. Então não é assim, possível ser vazio, pois como entidades vivas, nossos atributos espirituais existem, todos em entidades assim, infinitas variedades. Contudo, se por frustração nessa existência material cometemos suicídio, né, para fugir das coisas, nós não vamos acabar com as nossas misérias. Simplesmente criamos outras misérias. Se uma pessoa tentar o suicídio e não ser bem sucedida, assim, se ela voltar à vida de algum modo, ela está sujeita a ser punida pela lei do Estado. Analogamente, as leis da natureza consideram os suicídios como atos criminosos. Devemos acabar com esta vida material só depois de descobrir a verdadeira e bem-aventurada vida de eternidade. Essa é a forma de acabar, né, a vida realmente. Então não devemos tentar em absoluto
acabar com as misérias, os sofrimentos da vida, simplesmente por frustração, assim, por depressão, estresse, mas devemos nos ocupar nas atividades que nos elevem à vida espiritual, porque na verdade esta é a única porta de saída para toda a problemática, né, material, assim, psicológica ou física. Então, como estamos falando aqui sobre a possibilidade de uma sociedade pacífica, e podemos assim observar todos esses pontos colocados, agora devemos entender que há uma necessidade dessa divisão social para que tudo se conduza em harmonia. Por isso que Krishna, né, criou essas 4 divisões da sociedade humana, para realmente assim facilitar esse processo de elevação, onde cada um se situaria na sua posição ideal para abarcar os assuntos espirituais. Por exemplo, assim como um estudante, ele se eleva de uma classe inferior a uma classe de pós-graduação, essas divisões de trabalho são criadas para nos elevar dos estágios inferiores de consciência ao estágio de consciência mais elevado, que é a consciência de Krishna. Este processo é um processo de cooperação. Então, no corpo humano, por exemplo, a parte mais importante é a cabeça, depois vem os braços, a barriga e as pernas. Embora a cabeça seja considerada a parte mais importante, não é possível negligenciar as pernas ou qualquer outra parte. Do mesmo modo, nas divisões da sociedade humana, nenhuma divisão é importante com a exclusão das demais. E destas divisões, os brahmanas são considerados a classe intelectual, a classe dos mestres. Os kshatriyas são a classe administrativa, assim, militar. Os vaishyas são a classe mercantil e agrícola. E os shudras são a classe de operários comuns. E numa sociedade devidamente orientada, todas essas classes são necessárias. Se elas cooperarem em seu progresso em direção à consciência de Krishna, não haverá conflito entre elas, porque cada pessoa vai estar assim na sua função natural, né, trocando a sua funcionalidade com as outras classes. Ninguém vai ter que assumir a posição de outro assim, e se sentir inadequado. Todo mundo agindo materialmente e espiritualmente em harmonia. É isso que Krishna fez quando ele nos deu esse conhecimento do Bhagavad Gita, mostrando assim, que é mais importante ficarmos em nossa posição espiritual, mesmo que aparentemente seja inferior, do que querer assim, se colocar numa posição superior, a qual assim, a nossa consciência realmente não está preparada para vivê-la. Nesse status social atual em que estamos, assim, verificamos que nos enquadramos dentro de uma dessas 4 divisões. Mas podemos observar que assim, não há nenhuma cooperação entre elas. Por isso todo mundo está descontente. Hoje em dia há um grande conflito entre a classe capitalista e a classe trabalhadora, porque não há assim, nenhum acordo entre eles, há apenas fricção. Todo esse conflito entre classes se deve a essa falta de consciência de Krishna, falta de vida espiritual. Então, na verdade, Srila Prabhupada diz, não há nem sequer uma possibilidade de cooperação em nada, a menos que haja a consciência de Krishna. Essa consciência de Krishna é absolutamente essencial para harmonizar todas as facetas da sociedade humana. Não importa
a que classe pertençamos, se cooperarmos nessa consciência de Krishna, então realmente haverá paz no mundo, paz assim, real. Desse modo, a consciência de Krishna é de necessidade extrema para todas as classes da sociedade. Cada capítulo e cada conclusão do Bhagavad Gita objetivam a consciência de Krishna. Sri Krishna, ele está falando, né, no Bhagavad Gita, ele está sempre salientando essa devoção ao seu eu pessoal. Mam maná bhavamad bhakto madhyadimam namaskuru man vaishasi satyante pratidhyane priyosime. Krishna está dizendo, no verso 65 do capítulo 18, pensa sempre em mim, converte-te em meu devoto, adora-me e oferece tuas homenagens a mim. Desse modo virás a mim sem falta. Eu te prometo isto, porque és meu querido amigo, muito querido. Vamos estudar esse verso, o pedido de Krishna para todo mundo, independente de classe social ou classe espiritual. Então, do princípio ao fim do Bhagavad Gita, verificamos que se dá muita ênfase a essa palavra man, né? Man significa a mim, que significa Krishna. Prabhupada diz que, apesar disso, há muitos canalhas que interpretam que este man significa todo mundo. Quando eu digo, traga-me um copo d'água, isto significa, por exemplo, que eu quero que você traga um copo d'água para todo mundo. Então, a individualidade existe, mas através desse jogo de palavras, algumas pessoas, né, ditas gurus, assim, interpretam que esse mim ou eu significam todos ou todo mundo. Consequentemente, quando Krishna diz eu, os canalhas identificam este eu com eles mesmos. Prabhupada diz que esta é uma interpretação errada e grosseira, que embora seja muito popular no mundo inteiro, o Bhagavad Gita não tem sido compreendido corretamente por causa desta interpretação errada dos eruditos mundanos, né? Que querem dizer que eles mesmos são Deus. Prabhupada explica, né, que claramente assim que Krishna estabeleceu esse sistema de 4 ordens, né, assim, de divisões sociais e espirituais, Chatur Varnyam, mas que Krishna mesmo está fora desse sistema, né? Krishna, ele é transcendental. E quando Krishna vem assim como uma encarnação, ele não vem como membro de alguma ordem social, nem como Brahmana, assim, alguma outra coisa. Quando Krishna veio, ele veio como o filho de Devaki e Vasudeva. Vasudeva pertencia à família real e, portanto, era um kshatriya. Assim, Krishna desempenhou o papel de um kshatriya, mas isto não significa que Krishna pertencia à classe kshatriya, a classe política, guerreira, né, administrativa. Então, existem muitas encarnações de Krishna em muitas formas de vida. Em uma encarnação, Krishna apareceu como um peixe, assim como um membro da comunidade de peixes, mas isto não significa que Krishna é um peixe. Se ao vermos um peixe, pensamos que ele pertence à família de Krishna, estamos enganados. Certamente que, de outro ponto de vista, tudo é Krishna, mas Krishna mesmo está à parte de todas as coisas. Essa é a natureza transcendental de Krishna. E se a compreendermos, estaremos liberados do nascimento e da morte. Então,
Prabhupada diz que, embora Krishna tenha estabelecido essas 4 divisões da sociedade humana, ele não está em nenhuma delas. Tão logo compreendamos que Krishna não é um kshatriya, embora tenha nascido numa família kshatriya, nos liberamos, sim, realmente. Se pensamos que porque Krishna age de uma certa maneira particular, como no campo de batalha de Kurukshetra, ele deu instruções a Arjuna para lutar, né? Então, ele é atado pelas... né? Pensa que Krishna, por causa disso, ele é atado pelas reações de suas atividades, então estamos enganados. Por isso Krishna está dizendo no Bhagavad Gita, Namam karmani limpanti. Os trabalhos não me corrompem, né? O karma não tem influência sobre mim. Concluindo, nós devemos aceitar o fato de que quando Krishna aparece como um de nós, ele não é assim, realmente um de nós. Krishna é transcendental. Devemos aprender este fato, indagando submissamente das fontes autorizadas, tais como o Bhagavad Gita, ou um mestre espiritual que seja completamente realizado na consciência de Krishna. Prabhupada explica que hoje em dia todas as classes da sociedade humana pensam que seu interesse pessoal está em manter este corpo material. E por causa disso, consequentemente, a sociedade de hoje nada mais é do que uma sociedade de animais, gatos, cachorros e porcos, seres humanos se comportando com uma mentalidade inferior, né? Baseado apenas em comer, né? Dormir, fazer sexo, se defender. E nós podemos compreender através das literaturas védicas que não temos que trabalhar duramente o dia inteiro simplesmente para ficar mantendo, cuidando este corpo. Porque podemos pensar assim, por que estamos assim, trabalhando tão duramente, né, o dia inteiro? E vamos entender porque estamos fazendo isso tentando assim, simplesmente controlar a natureza material com o fim de satisfazer os nossos sentidos. Queremos apenas desfrutar da matéria, sustentar o nosso estado luxurioso ou cobiçoso. Então, aquele que pode chegar a compreender que Krishna é a raiz de todas as coisas, a origem de tudo, a causa de todas as causas, ele pode compreender o significado, né, que diz, né, Ishvara Parama Krishna, que Krishna é o controlador supremo. Nós entendemos que no universo há muitos Ishvaras, ou controladores, mas entre todos eles, Krishna é o supremo. Essa consciência de Krishna que estamos realmente estudando agora, e que é o desejo de Krishna que se expande, né, se expanda por toda a humanidade, tem em essência esse conhecimento de entendermos Krishna como a suprema personalidade de Deus, né, onde devemos servi-lo assim, amorosamente, eternamente. Então, sem esse conhecimento, vamos permanecer ignorantes de nosso verdadeiro interesse pessoal. Prabhupada diz que a sociedade moderna tem essa necessidade extrema, atualmente, de pessoas intelectuais ou brahmanas que possam difundir o verdadeiro conhecimento espiritual em todas as partes do mundo, considerando esse conhecimento como a consciência de Krishna. Esta é uma necessidade absoluta para uma sociedade que somente trabalha duro, assim, simplesmente para explorar a natureza. Se as pessoas tentarem compreender este movimento para a consciência de Krishna de uma maneira científica e filosófica, com o melhor assim, de seu entendimento e bom senso, e tentarem cooperar
Então, realmente haverá paz em todas as partes do mundo. Em essência, Srila Prabhupada diz que o método é muito simples. Precisamos apenas cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, e seguir esses princípios regulativos de não fazer sexo ilícito, não se intoxicar, não comer carne e não jogos de azar. Se todo mundo estiver cantando esse Mahamantra, que é o santo nome de Deus deixado aqui pelo próprio Krishna, que estabelece uma ligação com Ele, absolutamente falando, então vamos purificar a nossa mente. Todas as pessoas, independente da classe social ou espiritual, cantando esse nome, vai purificar a sua mente e se estabelecer em Brahman, né, na condição espiritual, e realmente vai ter o olhar sobre a outra pessoa, o outro ser vivo, como parte integrante de Krishna, de modo real, sentindo isso no coração. Então, seguindo esses princípios regulativos, vamos estar evitando os pilares, né, da vida pecaminosa. E cantando esse mantra Hare Krishna, estaremos nos associando constantemente com Deus. Assim haverá a paz entre todas as classes de homens. Então essa aula tem esse propósito, né, de mostrar como Krishna cria as divisões de homens, né, da humanidade, mostrando que, na verdade, uma sociedade ela se destina a compreender os valores espirituais. Mas como as pessoas não são iguais em si, elas, nas suas diferenças e funcionalidades, elas devem cooperar para que haja essa harmonia, onde tudo funcionará adequadamente, para que a consciência de Krishna possa ser feita ou praticada de uma forma pacífica, né, onde vamos estar sempre respeitando todos os seres vivos, né? Amai ao próximo como a ti mesmo, né? Ou amai a Deus sobre todas as coisas. Essas expressões serão aplicadas perfeitamente na sociedade conforme Krishna estabelece no Bhagavad Gita. Então vamos realmente olhar para a sociedade atual, ver, né, aonde o ponto que chegou sem a devida consciência espiritual, a consciência de Krishna, e saber que nenhuma solução é possível a não ser que as pessoas adotem realmente as instruções de Deus, entendendo que tudo que é criado para Deus é feito de certa maneira para voltar para o reino espiritual. As pessoas precisam realmente despertar para esse ponto, né? E sair de seus falsos egos, de seus orgulhos, né? Parar assim com essas condições tão luxuriosas de simplesmente pensar que estão nessa vida aqui para gozar dos sentidos, totalmente assim esquecidas de suas condições espirituais que continuam, né, após a morte desse corpo físico. Então vamos considerar tudo isso e passar para frente essa instrução, né, de Srila Prabhupada, que veio tão bondosamente a esse mundo nos ensinar a mensagem de Krishna, mostrando uma solução simples, né? Cante o nome de Deus, porque esse é o processo deixado para essa era de Kali Yuga, né, por Chaitanya Mahaprabhu, que é o próprio Krishna, e tentarmos de alguma forma regular as nossas atividades mais animalescas, nos situando assim nessa posição mais bramânica, né, onde controlamos nossos sentidos, ficamos mais firmes na vida espiritual e mantemos um coração misericordioso, levando, né, essa mensagem para a classe que realmente está governando o mundo, né, os países, para que dentro dessa cooperação assim, individual, nacional, mundial,
tenhamos assim o sucesso do que é ser realmente uma sociedade. Sociedade significa sociedade, irmãos se relacionando, tendo como base Deus, Krishna. Então é isso. Espero que vocês possam meditar nessa aula, né? Porque tem muita gente que pensa, vou trocar os políticos, eu vou botar um novo modelo assim, econômico, assim, nada disso vai funcionar se não tiver como centro a base da consciência de Deus, como ele está instruindo no Bhagavad Gita. Então, todas as glórias são a sua divina graça, Srila Prabhupada, todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna Gaura Nitai, todas as glórias são aos devotos reunidos. Haribol.